Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e hoje nós vamos estudar a significação de palavras. Na aula anterior, nós vimos a construção do sentido, e aí nós vimos que o sentido dos enunciados, eles dependem do contexto no qual eles são produzidos, né? E a forma como o nosso interlocutor ele vai entender esse enunciado depende desses diversos fatores que estão envolvidos. E nós chamamos esse todo maior de discurso, né? Então, hoje nós vamos continuar estudando, né, isso, só que hoje nós vamos ver os diversos sentidos que as palavras podem assumir em determinados contextos, ok? Então, gente, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar a significação das palavras. E aí, para começar, vamos analisar aqui essa campanha publicada pelo Estado do Espírito Santo, que tem como objetivo conscientização para a questão da doação de órgãos. E aí nós temos esse primeiro enunciado que diz assim, ó, doar um órgão marca uma vida para sempre. E aí do lado nós temos aqui a imagem de uma pessoa que tem tatuado no braço o seguinte enunciado: Paulo, você me fez enxergar o mundo. Vamos analisar direitinho esses enunciados? Por exemplo, a expressão enxergar o mundo, ela pode ter dois sentidos diferentes. Nesse contexto aqui, geralmente, quando nós falamos em enxergar o mundo, nós estamos nos referindo à ideia de conhecer, né? Na ideia de perceber melhor as coisas que estão à nossa volta. Mas nesse contexto aqui, dessa imagem, como se trata de uma campanha de doação de órgãos, esse termo enxergar o mundo, ele foi utilizado no sentido de perceber, de enxergar através da visão mesmo, literalmente, né? Essa pessoa que ela quis dizer que ela passou provavelmente era uma pessoa que era cega e passou a enxergar literalmente o mundo, né? Então, aqui nós percebemos que esse contexto ele é determinante, o contexto aqui de doação de órgãos é determinante para que nós possamos entender essa expressão de um modo diferente. Outra palavra que também pode assumir aqui dois sentidos é a palavra marca. Vamos entender por quê? Ó, doar um órgão marca uma vida para sempre. A palavra marcar aqui, ela pode ter o sentido de marcar porque a pessoa passou a enxergar, então ela vai levar isso para o resto da vida, né? Ela vai se lembrar disso para sempre. E também pode ser usado no sentido de marcar a pele mesmo, porque ela fez uma tatuagem, né? Então, perceberam aqui como essa expressão e essa palavra marca, ela pode assumir diferentes significados? Então, o significado das palavras, eles dependem do contexto de uso. Muitas delas são polissêmicas, como nós vimos aqui. Nesse contexto, a palavra marca e a expressão enxergar o mundo, elas são polissêmicas, elas podem ter diferentes sentidos. E aí, isso depende do contexto onde elas são produzidas. E esse sentido, ele só pode ser entendido no contexto. Por exemplo, se nós tirássemos aqui esse enunciado do contexto, nós não íamos entender dessa forma, né? Nós não íamos entender como enxergar o mundo literalmente, né? Se fosse tirado aqui desse contexto de doação de órgãos. Então, por isso que nós dizemos que polissemia é a característica das palavras de apresentar vários sentidos a depender do contexto. E aí, dentro dessa perspectiva de polissemia, nós temos o sentido denotativo e o sentido conotativo. Vamos observar aqui esse pequeno texto que trata da questão da depressão na fase da adolescência. Aí diz assim, ó, crescer pode ser complicado e a fase da adolescência é recheada de altos e baixos, oscilando entre a tristeza e a alegria, entre o medo e a adrenalina, entre a calma e a explosão de raiva. É importante entender esta fase tão peculiar do crescimento e compreender que esta montanha-russa faz parte do comportamento típico dos jovens ou pode comportar outro tipo de preocupação. Por isso, os pais devem estar atentos e perceber que nem toda a tristeza é sinal de doença.
assim como nem toda alegria é sinônimo de bem-estar. Vamos pegar aqui o sentido da palavra montanha-russa. O que é uma montanha-russa? Montanha-russa é aquele brinquedo, né, que nós conhecemos muito bem, já vimos na televisão, que geralmente tem em parques de diversões. Mas qual foi o sentido aqui da palavra montanha-russa? Nesse contexto aqui, a palavra montanha-russa ela não foi empregada no seu sentido literal, né? Ela foi empregada no sentido de dizer que a vida na adolescência ela é um vai e vem, ela tem altos e baixos, né? Foi nesse sentido aqui que a palavra montanha-russa foi empregada. Então, nós vemos que nos diversos contextos de uso da língua, uma palavra ela pode assumir um sentido novo, como no caso da palavra montanha-russa. Ela deixou de ser aquela montanha-russa literal, aquele brinquedo, e passou a significar outra coisa naquele contexto. Diferente do contexto que nós usamos com frequência. Esse sentido é chamado de conotativo ou figurado. Quando nós empregamos uma palavra ou uma expressão fora do contexto habitual, fora do seu significado literal. Nós chamamos esse emprego de conotativo ou figurado, que se diferencia do sentido denotativo ou literal. O sentido denotativo e literal é o emprego da palavra no seu sentido de acordo com o que está lá no dicionário, como, por exemplo, montanha-russa, o brinquedo. Montanha-russa, brinquedo, é o sentido literal, o sentido denotativo. Já a montanha-russa, como esse alto para demonstrar esses altos e baixos da vida, é o sentido conotativo, que só pode ser entendido ali naquele contexto de uso. Perceberam aqui o que é sentido denotativo e o sentido conotativo? Ficou claro para vocês? Vamos ver outro exemplo aqui. Aqui nós podemos ver tanto o sentido denotativo quanto o sentido conotativo. Minha cabeça está fervendo. Geralmente, quando nós dizemos isso, nós usamos essa expressão está fervendo no sentido conotativo. Ou seja, não é que a nossa cabeça está fervendo literalmente. Nós estamos com a cabeça cheia de coisas, cheia de preocupação. Mas aqui nós percebemos também o sentido denotativo, né? Porque na imagem a mulher está com a cabeça literalmente fervendo. Então aqui é só para que vocês consigam perceber essa diferença de sentido denotativo e conotativo, certo? Então, gente, o estudo da significação das palavras também tem a ver com sinônimos, antônimos, hiperônimos e hipônimos, que são eles têm esses conceitos, eles têm a ver com o reconhecimento da relação que há entre as palavras. Essa relação ela pode ocorrer por semelhança, quando uma palavra, o sentido dela é semelhante ao sentido de outra palavra, ou pela diferença, quando o sentido de uma palavra é diferente do sentido de outra palavra. Vamos observar isso aqui no texto, esse texto aqui desse anúncio. Atire a primeira pedra quem nunca cedeu à carinha de um cachorro pidão, implorando por comida ao pé da mesa. Cientistas da Universidade de Lincoln, nos Estados Unidos, relatam que, diante de duas pessoas comendo, uma com os olhos vendados e outra não, os cachorros se aproximam da que está sem a venda. Os dogs acreditam que há mais chances se conseguirem contato visual. Eles leem os gestos humanos tão bem quanto os sinais vindos de outros cães. Aí, gente, percebam aqui que há 3 substantivos desse texto que se referem ao animal, que é citado nele, no caso, o cachorro. E aí, esses 3 substantivos são a palavra cachorro, cão e dog, que são usados para se referir ao mesmo animal. Vocês perceberam que o texto fala em 3 momentos, cachorro, cão e dog? Essas palavras que são usadas no mesmo contexto, elas são chamadas de sinônimos, porque elas apresentam sentidos equivalentes no contexto. Ou seja, nesse contexto, essas palavras elas têm o mesmo significado. Vocês concordam? Então, elas são chamadas de sinônimos. Note, porém, que elas não têm significado idêntico. Apesar de ter um significado parecido, não é idêntico. O emprego de dog
um termo que o produtor do texto tomou emprestado da língua inglesa, produz um efeito de sentido específico. Vamos entender melhor isso? Ó, com o uso do termo dog, o texto se torna mais afetivo, né, menos formal, do que ele dizer, por exemplo, cão. Cão já é um termo mais formal do que dog. A escolha de um vocabulário entre vários sinônimos disponíveis revela algumas características, como o objetivo da interação, a idade aproximada do falante, seu lugar de origem, seu nível de escolaridade, etc. Então, gente, até a escolha entre os sinônimos, elas são determinadas pela situação discursiva. Vocês perceberam aqui o ponto, né? Que há nós temos vários sinônimos disponíveis, mas a escolha deles vai refletir também esse contexto de utilização. Observe também que, em determinados contextos, utilizamos a palavra animal para substituir o termo cachorro. As duas palavras podem designar o mesmo ser. No entanto, animal tem um sentido mais amplo e, por isso, é chamada de hiperônimo. Então, hiperônimo é esse sentido mais amplo. Por que um sentido mais amplo? Porque a palavra animal, ela contempla o cachorro, mas ela também contempla outros animais, gato, cavalo, bode, né, boi, vários animais, não só o cachorro. Então, nós chamamos animal de hiperônimo, enquanto cachorro e cão, de sentidos mais restritos, né, que está se referindo a uma espécie específica de animal, nós chamamos de hipônimos. Conseguiram perceber? Sinônimos são palavras que têm um sentido equivalente dentro de um mesmo contexto. Hiperônimo é uma palavra que tem um sentido mais amplo. No caso de animal, é um hiperônimo de cachorro e cão. Já cachorro e cão são considerados hipônimos da palavra animal. Conseguiram entender aqui? Ó, veja aqui, para exemplificar melhor. Nós temos a palavra esportes. Dentro do termo esportes, nós temos a natação, o futebol, o atletismo, o vôlei. Então, nós podemos dizer que a palavra esportes, ela tem um sentido mais abrangente, e por isso ela é considerada um hiperônimo. Já palavras como natação, futebol e atletismo, e assim também como vôlei, são tipos específicos de esportes. Então, por isso, elas são chamadas de hipônimos, porque elas são termos de sentido mais restrito. Conseguiram entender a diferença entre hiperônimo e hipônimo? Então, gente, as relações de sinonímia, hiperonímia e hiponímia estabelecem semelhanças entre as palavras, que foram essas que nós vimos. Os sinônimos, os hiperônimos e os hipônimos. E nós temos também os antônimos, que são palavras de sentidos diferentes, de oposição, sentidos contrários. Como, por exemplo, noite clara e noite escura, sabor doce e sabor amargo. São palavras que têm sentidos contrários. Então, quando nós temos aí palavras que têm sentidos opostos, nós chamamos essas palavras de antônimos. Conseguiram perceber a diferença? Até aqui nós estávamos estudando palavras que tinham sentidos parecidos. Agora aqui nos antônimos são palavras que têm sentidos diferentes, opostos. Então, sinônimos são palavras com sentidos equivalentes ou muito parecidos em determinados contextos, como nós vimos lá no caso do texto, as palavras como dog, cachorro e cão. Antônimos são palavras com sentidos opostos, como claro e escuro, doce e amargo. Hiperônimos e hipônimos são palavras com sentidos próximos. Os primeiros, no caso dos hiperônimos, são palavras mais abrangentes, como no caso do termo animal, que contempla várias espécies de animais. Já os hipônimos são termos menos abrangentes ou mais restritos, como no caso das várias espécies de animais, como cachorro, gato, cavalo. Entenderam?
Então, gente, esse foi o nosso assunto da videoaula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro esse assunto. Se não tiver ficado claro, vocês têm os dias das aulas de língua portuguesa para tirarem as dúvidas. E nós ficamos por aqui, tá certo? Até a próxima videoaula. Tchau, abraço.